Chico Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Boa tarde, queridas crianças! Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso encontro de evangelização. Boa tarde! Mais uma tarde se inicia, muita paz e harmonia no seu coração. Agora é o momento da nossa prece e eu tenho alguém muito especial que eu tenho certeza que vocês também gostam muito dessa pessoinha. Sei que vocês devem estar com saudade dele, porque faz muito tempo que ele não aparece por aqui. Então eu convidei ele para vir fazer a nossa prece inicial de hoje. Quem aí sabe de quem eu estou falando? Eu ouvi alguém falar João. É o João. Vamos então contar até 3 para chamar o João? Então vamos lá. É 1, é 2, é 3. João! Olá, pessoal! Quanta saudade que eu estava de vocês! Que alegria estar aqui para mais um dia da nossa evangelização. A tia Jana me convidou para fazer a prece com vocês. Então, vamos começar? Vamos fechar os nossos olhinhos, aqueles que puderem e quiserem, elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Agradecer a Deus, nosso Paizinho amado, por mais uma semana, por mais um dia em nossas vidas. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amiguinhos, agradecer por termos uma casinha, a escola, o alimento e a água que mata a nossa sede. Agradecemos também a equipe amiga de Cacique de Barros, essa casa espírita tão amada que sempre nos recebe muito bem. Que todos tenhamos um ótimo momento de evangelização. Que Jesus, nosso mestre amigo, esteja conosco em todos os momentos. E o nosso anjinho protetor e guardião também. Obrigada, Senhor. E que assim seja. Um beijo, pessoal, para cada um de vocês. Adorei vê-los aqui. Que alegria! E até mais, pessoal. Tchau! Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão.
meu irmão. Que bom vocês aqui novamente. Já começamos com música e agora nós vamos ouvir a musiquinha do Allan Kardec. Vamos juntos? O Kardec é nosso amigo, ele trouxe ao mundo muita luz. Ele veio ensinar, ele veio nos mostrar as lições prometidas por Jesus. A doutrina ilumina nossa vida, apresenta todos os porquês, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar. O Espiritismo também é para bebês. Boa tarde, turminha! Como vocês estão? Todos bem? É hora de contação de histórias! E hoje nós vamos falar a respeito de um personagem muito importante para a doutrina espírita, que é o nosso querido Allan Kardec, que está aqui comigo. E essa história ela começa assim. Um dia, exatamente dia 3 de outubro de 1804, nasce um menino na cidade de Lyon, na França, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um menino muito bondoso, muito estudioso, adorava ler livros. Então ele foi estudar num outro país, na Suíça, na Escola de Pestalozzi, um educador muito conhecido na nossa história, muito importante também. E depois de ter estudado lá, ele voltou para a França. Ele dava aulas, inclusive gratuitamente, na casa dele. Ele era tradutor, ele era pesquisador, professor. Ele conheceu também quem seria sua futura esposa, a Amélie Gabrielle Baudet. Então, juntos eles eram muito parceiros, eles estudavam, né? Eles conheciam sobre várias coisas. O professor Rivail falava vários idiomas, não somente o francês. E um determinado dia, ele tinha em torno de uns 50 anos, o professor Rivail ele foi convidado por um amigo para participar de uma reunião em que aconteciam ali eventos curiosos, estranhos. Objetos se moviam de lugar. Então o professor Rivail, muito curioso que era, aceitou o convite e participou dessa reunião. E muito intrigado, ele começou a cada vez mais a participar dessas reuniões e ver com seus próprios olhos esse fenômeno que acontecia, conhecido como as mesas girantes. Até que ele descobriu que, na verdade, esse fenômeno, né, ele tratava-se de uma comunicação dos espíritos, daqueles que vivem no mundo espiritual. E a partir daí, reunindo várias mensagens desses espíritos, foram criados, foram editados os livros que nós conhecemos como as obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O professor Rivail também escrevia a Revista Espírita, bem importante também, né, para o início de todo esse movimento na época. E como será que ele se tornou Allan Kardec, já que o nome dele era muito conhecido, né, como professor Rivail? Porque numa dessas comunicações, um dos espíritos falou para ele que numa vida anterior ele havia sido Allan Kardec. Então ele resolveu utilizar esse codinome. Então, por isso que as obras básicas, elas estão todas assinadas, né, por Allan Kardec. Né? E ele é o conhecido codificador, então, da doutrina espírita, porque foi ele que reuniu todas essas mensagens aí que os espíritos comunicavam, tá certo? Então, essa foi a nossa historinha do Allan Kardec. Só para vocês saberem também, ele desencarnou aos 65 anos.
Então não fazia muito tempo, né, que ele tinha descoberto o espiritismo. E ele desencarnou então no dia 31 de março de 1869, tá? Na França. E diz que foi tão bonito assim o desencarne dele, né? Porque os espíritos de luz vieram buscar, então bem bacana. Então quem tiver mais interesse em conhecer a história desse super personagem do espiritismo, deve, né, estudar. Ele é um exemplo de inspiração pra gente, tá? Então, um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus, com o nosso Mestre Jesus e até a próxima. E aí, pessoal? Voltei para falarmos um pouco sobre a historinha de hoje. E o que vocês acharam de conhecer um pouco mais sobre a história de vida do nosso querido Allan Kardec, do nosso codificador da doutrina espírita? Então, Kardec, ele na verdade foi registrado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Sim, esse nome grande, não é? Um nome bem diferente. E ele nasceu lá em 1804, num país longe do Brasil, lá na França. E ele, desde muito pequeno, gostava muito de estudar, gostava de ler, era um aluno muito aplicado. Aos 11 anos de idade, ele foi estudar lá na Suíça, um outro país da Europa, no Instituto de Educação e Verdun, com o professor Pestalozzi. Aos 14 anos, já ensinava e ajudava os seus coleguinhas de classe. Quando cresceu, tornou-se um lindo rapaz, muito alto, muito belo. E aos 18 anos, formou-se em Ciências e Letras. Sim, ele gostava da ciência e gostava da literatura também. Ele sabia muitas coisas, não é mesmo? Ele era muito inteligente. Ele era muito disciplinado, por isso que ele sabia tantas coisas, ele gostava muito de estudar. Quando concluiu seus estudos, o jovem Rivail voltou para casa. Conhecia muitos idiomas e trabalhava como tradutor. Em 1832, ele casou-se com uma moça chamada Amélie Gabrielle Baudet. Sim, professora, poetisa, artista plástica. Ele também era professor em sua casa e dava cursos gratuitos. Foi quando estava com 50 anos de idade que, através de um amigo, começou a conhecer os fenômenos que vinham acontecendo na cidade. Dizia o amigo que em determinada reunião de pessoas, os objetos se movimentavam. Foi então que ele tomou conhecimento do fenômeno chamado das mesas girantes, que foi o fenômeno que deu início ao estudo, à codificação da nossa doutrina espírita. O professor Rivail, sempre acostumado aos estudos desde muito pequeno, de início não acreditou naquele fenômeno das mesas girantes e só depois de alguns anos é que ele foi a uma dessas reuniões e pôde presenciar as mesas que se movimentavam sozinhas. Outros objetos, como vasos, flores, se moviam em pleno ar, sem que ninguém encostasse neles. Então, o professor, ele ficou muito intrigado, muito curioso com tudo aquilo que estava acontecendo e começou a frequentar assiduamente as reuniões semanais e estava disposto a descobrir o que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo por detrás de todas aquelas manifestações. Sabe como no início eles se comunicavam com os espíritos? Era através das pancadas nas mesas. Então os espíritos,
informaram que nada mais eram do que a alma dos homens que já haviam deixado o corpo físico, que estavam ali se comunicando através das pancadas. Quando uma pessoa morre, quando ela desencarna, é apenas o corpo físico que morre. O espírito, como nós já sabemos, é eterno e ele continua sua vida no plano espiritual, a nossa verdadeira casa. Através de alguns médios, então o nosso querido Rivail, Allan Kardec, se comunicava com os espíritos que estavam já desencarnados. Ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Um espírito familiar que orientava os seus trabalhos lhe contou que em outra vida já lhe conhecia pelo nome de Allan Kardec. Foi depois dessa orientação que ele resolveu assinar as obras ditadas pelos espíritos com o nome de Allan Kardec. Dessas comunicações, então, surgiu a doutrina espírita, que é formada por várias obras, cinco obras básicas. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Allan Kardec publicou também a Revista Espírita e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicados à divulgação da doutrina espírita. Desencarnou aos 65 anos de idade, enquanto ainda trabalhava. Rivail, o nosso querido Allan Kardec, embora apareça sempre muito sério nas gravuras que nós temos atualmente dele, da fisionomia, do rosto dele, ele era um homem muito bem-humorado, além de ser um trabalhador incansável. Por ter organizado os ensinamentos dos espíritos em livros, Kardec é chamado do codificador da nossa doutrina espírita. Essa doutrina tão edificante, que enche os nossos corações de esperança, de conhecimento, uma doutrina muito importante nas nossas vidas. Então, Kardec foi essa pessoa especial que organizou essa doutrina nas 5 obras básicas que hoje nós temos acesso. Eu tenho aqui, inclusive, para mostrar para vocês o nosso Evangelho e o Livro dos Espíritos, que nós já usamos várias vezes aqui nos nossos vídeos. Essas são obras do nosso codificador. Foi ele que organizou, através das perguntas aos espíritos, tudo o que está aqui nas obras, as obras básicas da doutrina espírita. Certo, pessoal? Então agora vocês já conhecem um pouco mais sobre a história do nosso codificador. Espero que tenham gostado, que vocês possam ler as obras básicas. São muito interessantes e nos ensinam muito, tá bom? Um grande beijo para vocês e daqui a pouco eu estou de volta. Até mais, pessoal! Galerinha, chegou a hora de testar os nossos conhecimentos sobre a história que ouvimos do nosso codificador Allan Kardec. Hoje a nossa atividade será um jogo e o link para jogar está na descrição do vídeo. Acessem, joguem e nos contem quantos acertos vocês fizeram. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, com Jesus e Kardec em seus corações. Tchau, 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 tá na hora de ir embora. Tchau, 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 outro dia a gente volta. É chegado o momento de nos despedirmos desse nosso encontro de evangelização. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece de hoje.
Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Agradecer por mais esse dia, por essa incrível oportunidade de aprendizado, de estudo. Agradecer pela nossa saúde, por termos o nosso corpinho físico saudável e pela oportunidade de educarmos o nosso espírito através das aulinhas da evangelização. Agradecemos por ter a nossa família, os nossos amiguinhos, a escola, o alimento na nossa mesa, a aguinha que hidrata o nosso corpo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, a oportunidade desta vida. Agradecemos também ao nosso anjinho guardião por nos guiar sempre pelo bom caminho. Que possamos estar sempre atentos, sempre conectados com o nosso anjinho amigo. Agradecemos à equipe amiga desta Casa Espírita de Cacique de Barros por sempre conduzir muito bem os trabalhos de evangelização. Agradecemos por todo o apoio, por todo o auxílio dado e somos gratos por fazer parte desse lindo trabalho. Que os ensinamentos do Cristo possam entrar em nosso coração e que possamos segui-los na nossa vida, com os nossos familiares, com os nossos amigos, inimigos, com todas as pessoas. Agradecemos por mais esse momento. Pedimos uma semana abençoada pela frente. Obrigada, Pai, e que assim seja. E para encerrar, então, definitivamente, nós vamos cantar uma musiquinha que vocês já conhecem, que é uma musiquinha muito linda que fala da prece. Vamos lá? Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Esse é meu jeitinho de falar com Deus, com o coração cheio de gratidão. Esse é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Esse é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Então, pessoal, fiquem todos muito bem, fiquem em paz com o nosso amado Mestre Jesus, com o nosso anjinho protetor e com o nosso Pai amado, que é Deus. Até semana que vem, pessoal. Um grande, super beijo para cada um de vocês. Tchau!